Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho. E o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do senhor SDA. E eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja. Sou um norme, solteiro, não tenho filhos. Quando tinha menos de 30 anos, eu pensava em casar. Hoje não quero mais e filho nunca tive vontade de ter mesmo. Atualmente tenho um patrimônio de cerca de 2 milhões de reais e ganho uns 30 mil mensais na empresa que trabalho como gerente. Tenho uma família grande e alguns já vieram com umas indiretas me perguntando se eu os colocaria como herdeiros no meu testamento. O que me faz pensar para quem eu deixaria meus bens. Acredito que existem muitos homens com o meu perfil com esta dúvida. Sou o único Red Pill da família e o resto é feminista, Blue Pill e Tradicon. Fico imaginando que se eu morresse, meus bens ficariam para esses malditos. Já pensei em diversas hipóteses como criar uma associação de homens MGTOW para receber essas heranças, que será com certeza cada vez mais comum. Também já pensei em fazer um testamento deixando tudo para o time de futebol, o qual eu sou torcedor. O que você acha? Para quem os homens sem herdeiros devem deixar seus bens? E senhor SDA, muito obrigado pela doação e pelo excelente assunto de vídeo. É um assunto bem peculiar, né? Então antes de começar a falar sobre ele, eu vou pedir a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link está aqui na descrição e no comentário fixado. Lembrando que vocês também ganham acesso a vídeos antecipados de forma vitalícia através de um cargo no meu Discord com essa doação. E se quiserem apoiar o conteúdo de maneiras gratuitas, vocês podem sempre deixar um like, se inscrever, ativar as notificações e, é claro, ficar à vontade na seção dos comentários, como sempre. E bom, vamos a esse assunto aqui do senhor SDA. Primeiro de tudo, cara, vamos começar do começo. Ele já abre dizendo que é enorme, pra você ver como essa noia de luquismo alugou um apartamento na cabeça dos caras como se fosse um parasita mesmo e tá morando lá dando calote ainda por cima. O assunto dele não tem nada a ver com isso, não tem nada nem a ver com relacionamentos, velho. Ele tá falando sobre herança, deixar a herança dele pra alguém. E por que que eu preciso saber qual é a lata do cara, entendeu? Por que que eu preciso saber que na escala de aparência ele é um norme? Isso literalmente não vai afetar em nada a minha análise, não vai incrementar em nada o resultado da nossa percepção sobre ele, né? Mas enfim... Isso me lembra muito bem os vídeos do Tranque do Futuro, né? Onde quase todos os comentários começavam com o cara dando a nota sobre si mesmo, né? Dando a sua altura, dando o tipo de cabelo, a etnia até. E a grande maioria era lamentação pura, velho. Parecia o Muro das Lamentações lá da mitologia grega, né? Era uma galera chorando, dizendo que era baixo, que era feio, que tinha orelhas de abano. Então, pra você ver como é fácil botar os homens numa situação de vitimismo, né? E isso tira o controle da vida deles da mão deles mesmos, né? E põe algum espantalho exterior pra, enfim, justificar preguiça ou irresponsabilidade, do tipo, eu perdi, eu sou feio, eu sou pobre. Mas até aí tudo bem, porque aí é darwinismo puro, né? Os reclamões vão ficar na merda. E quem tem alguma garra para sair da merda, vai sair da merda e assim os mais fortes sobrevivem. Mas vamos à questão financeira, né, do senhor SDA aqui. Muitos devem estar pensando que esse cara não tem um patrimônio de 2 milhões porcaria nenhuma, esse cara não deve ganhar nem 5 mil por mês. Ele tá larpando aqui na comunidade, né, tá jogando RPG aqui, tá fingindo que é quem não é. Olha... No caso dessa pessoa em si, pode até ser mentira, pode ser verdade, isso não me importa. Mas eu tenho evidências, tá, de que existem caras ricos aqui na nossa comunidade. Ricos a nível 1% do Brasil mesmo, ou até abaixo disso. Eu já recebi prints, né, da conta bancária de um cara mesmo, o extrato do cara e etc. Principalmente quando eu recebia doações pelo PicPay, né, que lá tem um sistema de chat. E tipo, o maluco tinha 200 mil na conta, sabe? O salário do cara era 50 mil por mês no extrato, líquido. Então é claro que esses caras vão ser minoria da minoria aqui dentro, né? A grande maioria ganha 1.500 até no máximo 3 mil, como é a lógica do Brasil inteiro. Essa é uma comunidade que está dentro da nação brasileira, então vai seguir essa regra. Mas de fato tem uns caras ricos aqui, tá? E essa é uma dúvida que pode permear a cabeça desses caras ricos. O cara que não tem filho, que já chegou à meia-idade, né, e costuma bater aquela crise da meia-idade nos 30, 35, 40 anos. E aí ele pensa, para quem eu vou deixar o meu dinheiro? E no caso do senhor SDA aqui, ele literalmente me pagou, né, me promoveu um vídeo para eu dizer como ele vai gastar o dinheiro dele.
E nesse momento, talvez muitos de vocês estejam protestando, dizendo: não, Coruja, você está viajando, cara. O que ele está querendo saber realmente é para quem deixar o dinheiro dele quando ele morrer. Mas não, cara, ele está literalmente me perguntando como gastar o dinheiro dele. Deixa eu explicar o porquê. Eu não sei vocês, mas muitos de vocês com certeza vão concordar comigo. Eu, na situação do Sr. SDA aqui, eu não teria um mínimo de dúvida sobre para quem deixar o meu dinheiro. A minha primeira intenção, a minha primeira e única ideia seria: eu vou dar um jeito de gastar o meu último centavo no meu último dia de vida. Mas eu não vou deixar essa zorra para ninguém. Não vou deixar no banco, eu vou botar tudo em Bitcoin, autocustódia, manter a senha na minha cabeça e no momento que eu morrer a senha vai comigo e ninguém mais vai ter acesso a esse dinheiro. É claro, para não ter aí Bitcoins desperdiçados, né? Eu vou tentar gastar o meu último centavo no meu último dia de vida, mas é um cálculo muito delicado de se fazer, né? Pode ser que sobre uma graninha e aí quem sabe, vou pelo sentimento que vai na hora. Porque veja, o caso do Sr. SDA aqui é um caso de sentimento. Ele simplesmente não se sente compelido o suficiente para deixar esse dinheiro para as opções que ele tem ou que ele vê no momento. Ele está em dúvida se deixa isso para uma associação, né, de homens que seguem o seu próprio caminho, ou talvez para o time de futebol preferido dele. E veja que em lógica, existem várias opções que ele pode escolher a depender do que ele acredita. Por exemplo, a questão do time de futebol é puramente sentimental. Ele sente um grande apreço pelo time e ele quer ver o time prosperando, né? A questão da associação de homens que seguem o seu próprio caminho também é puramente sentimental, não tem muita lógica por trás, porque pense, querendo ou não, tu vai criar algum tipo de centralização e burocratização para isso, né? Para quem vai receber esse dinheiro, como esse dinheiro vai ser distribuído, quais são os parâmetros, né? E os requisitos para receber esse dinheiro, como é que vai ser investido tudo isso e tal. Isso cria uma centralização e tira os homens do propósito de seguir o próprio caminho. Vai ter um monte de cara seguindo o caminho desse dinheiro e não próprio, né? Porque vai ter um monte de regrinha aí para receber esse dinheiro, porque senão seria rateio, né? Literalmente. O nome diz rateio, é ratear, um monte de rato em cima. E aí vira várzea. Aí vai ter até um monte de casadinho pegando isso aí, dizendo que segue o próprio caminho, né? Então esqueça essa parada, porque provavelmente vai gerar uma corrupção ferrada. E essa é a mesma preocupação que vem na cabeça dele e de outros caras que pretendem deixar sua herança para instituições de caridade ou coisa do gênero, né? Quando tem muito dinheiro, geralmente rola uma corrupção feia. E é o que eu digo, opções para gastar dinheiro existem muito mais do que para ganhar dinheiro, né? Então, assim, opção não é o problema. No caso de você querer ajudar os homens, você pode deixar para instituições de câncer de próstata, sei lá, talvez até criar uma instituição para homens que se ferraram na vara de família, né, foram saqueados no processo do divórcio. Só que o problema disso, eu não vou mentir, quando a gente olha para a situação dos homens, cara, a gente vê que eles não querem ser ajudados. A grande verdade é que a quantidade de homens que quer ser ajudada mesmo é minúscula, tá? Porque assim que se dá a oportunidade para um homem entrar de cabeça no lago de bosta de novo, ele faz isso. Não é à toa que grande parte dos homens que se divorciam, não vou saber se é a maioria, mas grande parte deles, se casam de novo. Às vezes até em cadeia, né? Tipo, 2, 3, 4 vezes tentando de novo, achando que o problema foi que eu escolhi errado. Você fala que dinheiro na mão de homem, cara, transforma ele em miqueninha, transforma ele em mangina rapidinho. Eu sei disso, eu sei porque eu estou em contato com a comunidade masculina. E aqui, meu irmão, tá cheio de marmanjo louquinho para ganhar pelo menos 1.000 a mais no mês para torrar tudo com bacalhau. Então é bem complicado, né? Porque pode inclusive surgir esse princípio de homem que segue o seu próprio caminho, do tipo, eu não quero deixar o meu dinheiro pro ginocentrismo, né? Mas é meio que inevitável que isso aconteça, porque as coisas que você compra, as comissões para vendedores que você acaba dando, né? Porque gente que tem muita grana costuma comprar carro, casa, costuma comprar coisas mais caras que dependem de vendedores, e esses vendedores, né, eles costumam ganhar a comissão dessas vendas. E com certeza esse vendedor ele vai ser um manjina, um casadinho que rende tudo para a esposa, ou mesmo para amantes, GPs, enfim. No fim das contas, o dinheiro ele tem sempre esse mesmo caminho, né? Como diz o ditado da escola austríaca, follow the money. Siga o dinheiro para entender o mundo.
E aí, quando você faz o cálculo de padeiro ali da economia mundial, você percebe que as mulheres gastam 80% do dinheiro do mundo e os homens produzem 80% do dinheiro do mundo. Então, só tem uma conclusão lógica disso, né? Os homens estão produzindo e estão dando para as mulheres, elas estão gastando. Não é à toa que, tipo, por mais que os maiores estilistas do mundo sejam homens, os CEOs de empresas de beleza, de cosméticos em geral, são homens, mas as maiores consumidoras dessas empresas são mulheres. Também você pode ver que tipo, as 10 mulheres mais ricas do mundo ficaram ricas através do divórcio, né? Melinda Gates, aquela ex do Jeff Bezos que eu esqueci o nome. Tipo, eu acho que só a 12ª, 13ª que realmente criou a fortuna dela através de competência e meritocracia, né? Então o que é que eu posso dizer aqui ao senhor SDA se não isso, né, meu nobre? Eu vou ser sincero, quer deixar o dinheiro pra alguém mesmo? Deixa pra mim, pô. Eu prometo fazer um excelente uso consciente do seu dinheiro. Também prometo, se você me der o seu dinheiro, que não vou parar de produzir conteúdo. Eu vou investir grande parte dele no canal para ajudar mais homens. É óbvio que essa não vai colar, né? Mas eu estou dizendo isso justamente para provar que opção para gastar dinheiro, até mesmo com coisas que se acredita e que se acha que são úteis e funcionais para o mundo e tal, não faltam, né? Mas geralmente a motivação para deixar uma herança é puramente sentimental, cara. É geralmente para, sei lá, o gurizinho que você mais gosta, né, o seu filho que você mais gosta, ou às vezes nem é seu filho, é alguém que tem seu sangue da sua família, talvez um sobrinho, ou até mesmo um filho adotivo, né, legalmente ou não, tipo, um guri que você ajudou a criar de alguma forma, que foi o seu pupilo, você gosta dele, acredita que ele entendeu o mundo à sua ótica, que ele é talvez uma copiazinha de você, sei lá. E aí tu deixa pra ele, né, acreditando que ele vai fazer do mundo um lugar não necessariamente melhor com esse dinheiro, mas um lugar que você acredita ou que você gostaria de viver, né? Então, geralmente, essa é a motivação do homem para deixar a sua herança. Pelo menos foi até então. Só que eu vou lhe dizer a verdade. No mundo de hoje, isso se tornou antiquado. No passado isso era comum porque eram épocas de guerreiros e de sacerdotes, né? Era uma época mais masculina, e é o que eu já falei a vocês, o masculino ele cria, o feminino procria. O masculino gera, o feminino gesta. É por isso que a gente ainda tem essa mesma lógica na economia mundial. 80% do dinheiro do mundo é produzido pelos homens e 80% é gasto pelas mulheres. E é por isso que essa preocupação de para quem deixar a minha herança é única e exclusivamente masculina. A gente não vê as mulheres pensando nisso. Se alguma mulher for confrontada com essa pergunta, para quem você vai deixar o seu dinheiro quando morrer, meu irmão, eu tenho plena certeza que a maioria delas vai dizer, eu não vou deixar para ninguém, eu vou gastar tudo em vida. E é isso, nós hoje vivemos numa época mais feminina, numa época de consumismo, é a época dos comerciantes escravos. E os homens eles estão com uma dificuldade muito grande de se adaptar às regras atuais, né? Porque eles realmente foram educados a serem tradicionalistas, é aquele velho ditado, tradicionalismo para os homens, liberalismo para as mulheres. Então a gente está vendo aí uma dissonância de pensamento muito grande entre os sexos, né? O homem ele ainda acha que está naquela época onde ter filhos é investimento, né? Propriedades são investimento e que o propósito de vida é realmente construir alguma coisa para as gerações futuras e se sacrificar pelas gerações futuras e o avanço da sociedade, coisa do gênero. Você vê que esse papo é puramente masculino, né? Bem tradicom isso aí. A galera mais tradicom, inclusive da bolha, adora falar sobre isso, né? Funcionalidade da sociedade, resgatismo, nostalgia. Essa parada não existe mais. Convenhamos, né? Tu quer deixar teu dinheiro para uma sociedade que tá cada vez mais rápido caminhando para longe dos nossos ideais, vamos botar assim? Muitos dizem que é pro abismo, colapso. Eu duvido bastante. Eu acho que a sociedade ela vai se transformar e vai continuar funcionando da melhor maneira que achar possível. Mas enfim, eu até entendo o senhor SDA aqui de certa forma, tá? Porque eu não compartilho da realidade dele. Eu entendo que existem certos homens que acumularam muito dinheiro e que são minimalistas, né? Eles consomem bem pouco e simplesmente não têm com o que gastar ou não sabem como gastar esse dinheiro. É como se a natureza tivesse programado nos homens mesmo um consumo muito menor do que ele produz, justamente para o excedente dessa produção ser rendido para mulher e filhos. E como eu já falei em vídeos anteriores, o sistema de prazer e bem-estar do homem, ele é ligado quando tem mulher e filhos, entendeu? Do lado dele. O homem vê sentido e propósito na vida naturalmente ao ter mulher e filhos do lado, ou até mulheres, né? A poliginia é uma fantasia muito comum
comum dos homens. É a tendência natural dos homens, né? Então é por isso que os homens hoje estão muito perdidos, porque no passado eles basicamente resumiam toda a sua existência a isso: mulher e filhos, podem ver. Em praticamente todas as civilizações foi assim, né? Na Grécia, Roma, nórdica, medieval, vitoriana, enfim, era sempre homem servindo, provendo e protegendo. Então eles estão com uma dificuldade muito grande hoje em dia de descobrir um novo propósito para a vida. E é o que eu digo, estamos em épocas femininas, porque em épocas masculinas o mundo ele foi construído e o homem se tornou obsoleto. Eu já falei isso em vídeos anteriores também, né? O homem ele sempre foi visto como uma ferramenta até mesmo pela própria natureza, uma ferramenta que perde o propósito quando constrói. É tipo um martelo, você precisa do martelo até os pregos acabarem, entendeu? Até você construir o que você precisa construir. Depois que você constrói aquilo, o martelo você vai usar para quê o martelo? Então, em épocas mais masculinas, androcêntricas, né? Eu não gosto do termo patriarcado porque, se os homens rendiam todo esse dinheiro, toda essa provisão para as mulheres, não era bem um patriarcado, né? No máximo era uma androcracia, tipo, os homens governavam, mas o resultado e os recursos desse governo a gente sabe muito bem para onde ia, né? Então, acostumem-se, tá? Acostumem-se e, vençam o darwinismo, porque vocês têm que se adaptar agora. Essa é uma época feminina e é por isso que as mulheres estão tendo muito mais sucesso nela do que os homens. Não só por questões naturais, né? Mas também porque os homens estão tendo uma dificuldade de se adaptar. E, inclusive, o que faz do homem homem, o que trouxe o homem até aqui, foi justamente essa capacidade de sobreviver e se adaptar a qualquer adversidade. Talvez essa tenha sido a maior perda do masculino até então, né? A flexibilidade, velho. Mais de 300 mil anos de história só de Homo sapiens, da gente se adaptando a tudo e quanto é ambiente, para chegar agora no ambiente mais pacífico e abundante que a gente teve até então, e travar com problemas políticos, com problemas ideológicos, tá ligado? Que levam inclusive muitos homens a tirarem a própria vida. Então é complicado, né? Tu joga os caras numa trincheira, literalmente, com uma faquinha e uma pistola na mão, e eles vão lutar pela vida, pela pátria, pelas suas esposas e filhos, até a morte. Mas tu joga os caras num sistema muito abundante, muito rico, muito seguro, muito confortável, mas só com alguns desafios e confusões políticas, ideológicas e de narrativa, e os caras ficam perdidos. Pra você ver, né? O homem ele evoluiu mesmo para proteção, provisão, combate e para o trabalho braçal. Aquela coisa do jogo mental não é o forte do homem. Porque hoje, né, como disse o Tyler Durden lá no filme Clube da Luta, né, a nossa guerra é espiritual. E nossas grandes crises são nas nossas próprias vidas, né, são nas nossas mentes. Então o macaco homem consegue tancar guerra, doença, mortes, destruição. Mas um sistema político confuso, ele fica perdido. Mas enfim, o que eu quero dizer com esse monólogo todo? É que, meus parabéns, tá? Meus parabéns, senhor SDA. Você chegou num momento da sua vida onde, se você quiser, você pode abandonar o seu emprego, viver de renda, gostosinho aí, viajando pelo mundo, né? Pegando várias etnias. Mas eu imagino que se você tá aqui, né? Você de fato tem dúvidas a respeito de herança. Você não quer muito isso, ou pelo menos não é algo que te apetece muito, né? Porque aí é que tá, vejam só. O sistema emocional da pessoa, né, é bem complicado, porque muitos de vocês devem estar até arrancando os cabelos e já tecendo comentários aí sobre isso, né? Esse cara tem 2 milhões na conta, ganha 30 mil mensais. Mano, eu com esse dinheiro, eu ia viajar o mundo, fazer um monte de loucura, fazer um monte de filho, um de uma etnia diferente, porque é isso que o brasileiro médio quer, inclusive o Betinho da nossa machosfera. O brasileiro médio, ele vive em restrição. Ele quer essa vida, ele só não tem condições de ter essa vida. Mas o mais engraçado é que tem caras que têm condições de viver essa vida e não estão vivendo essa vida porque simplesmente não os apetece. Porque ele não vê propósito nisso, não é algo que o satisfaz, né? Não é algo que lhe completa. E aí, é o que eu digo, né? Para o cara ele entender melhor a si mesmo, o que realmente ele quer e saber quais são as travas dele para viver uma vida mais completa, eu recomendo terapia, cara. Por incrível que pareça. Porque tem muito cara que está numa situação parecida. Porque ele entra na machosfera e aí ele consome bastante conteúdo de desenvolvimento pessoal.
E aí o cara, beleza, ele entra num shape, ele consegue ganhar grana, ele consegue comprar carro, casa e tudo mais. Por incrível que pareça, não é tão difícil para o homem fazer isso. Um homem solteiro não é muito difícil, tá? É claro, tem todos os problemas de bolha imobiliária, né, inflação, enfim, mas para um homem solteiro não é muito difícil. Eu já falei para vocês, né, o problema do brasileiro é que ele é muito boêmio, ele é mal educado financeiramente, e ele é extremamente mangina, o dinheiro dele vai para mulher e filhos. Mas aí o cara chega num nível que ele está satisfeito no desenvolvimento pessoal dele, ele tem tudo, e ele ainda se sente vazio, sabe? Ele ainda se sente sem propósito. E para ele se conhecer melhor, ele precisa de ajuda profissional, porque ele não vai conseguir fazer isso sozinho. E essa é uma coisa que não é simples de responder, né? Porque quando eu estava fazendo live com o Pleiter, que é psicoterapeuta e inclusive tem uma parceria aqui com o canal, a gente estava falando sobre terapia e os caras estavam falando: ah, com o preço dessa terapia eu como um monte de GP. Ah, com o preço dessa terapia eu faço viagem para não sei para onde e como um monte de gente. Ah, com o preço dessa terapia eu compro um PS5 aí e acabou meus problemas. Foi o que eu falei, o brasileiro médio ele vive em restrição e ele fica sempre pensando: eu vou ser feliz quando? Então quando ele vê alguém com grana, ele já se bota naquela situação do tipo: pô cara, se eu estivesse na tua situação não me preocuparia com isso, eu teria fazendo isso e aquilo outro. Mas pro cara que realmente está naquela situação não é tão simples assim, né? E os homens eles subestimam as próprias emoções demais, cara, demais, e talvez isso seja até um mecanismo de defesa dos interesses femininos, né? Porque o homem, ele não ligando para as próprias emoções, ele se torna um escravo mais formidável. Pare para pensar, né? Que senhor de escravos vai querer que o seu escravo esteja consciente do que ele realmente quer, do que o motiva e do que ele acredita, ou quais são os seus propósitos? O senhor de escravos ele quer que o escravo veja validação no trabalho, que tenha uma dependência emocional para com o senhor de escravos, né? Que ache que não pode viver livre, que ache que não pode viver sem o senhor de escravos, fora da senzala. Então, quando você vai falar sobre isso com os homens, eles já desconsideram totalmente a opção e já pensam assim: não, o que eu preciso é ganhar mais dinheiro e aí vou resolver todos os meus problemas. E aí você vê, né? As maiores taxas de autochurrascamento estão justamente nos países de IDH mais alto. Problemas financeiros não são nem de longe, tá? Grandes motivações para o autodesligamento. Então é por isso que ao senhor SDA e todo mundo que esteja nessa situação de uma vida travada, sem sentido, sem propósito, eu vou recomendar aí uma terapia com o Pleiter Pontes, que é um psicoterapeuta focado nas questões emocionais masculinas. Ele é da nossa comunidade, já fiz lives com ele, ele é um antigo Kodama, né? Vocês devem conhecer, que fazia lives com o Raccoon e tal, um grande nome aqui da nossa bolha. E aqui na descrição e no comentário fixado vocês encontram aí um link, inclusive, com 10% de desconto para todos os processos terapêuticos dele. Então é só você chegar lá e dizer que veio pelo Coruja. E ele também tem um canal no YouTube, tá? Que também está aqui na descrição e no comentário fixado, com vídeos que podem te ajudar já bastante, caso você não queira fazer o processo terapêutico. Mas enfim, fica aí a minha opinião e a minha análise a respeito do caso do senhor SDA. Muito obrigado a ele e a todos vocês que acompanharam até aqui. Um forte abraço, lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Vejo vocês no próximo vídeo, aqui o Coruja e até mais.